Hoje eu quero falar, Hoje eu quero falar de transformações gasosas, tá bom? Fala galera, aqui é o professor Kaique, de Física, tentando ajudar vocês com essa aula de termodinâmica, nesse momento um pouquinho de gases. Quando eu falo de transformação gasosa, basicamente, a gente está pegando um gás dentro de um recipiente, tá? Esse gás, ele tem inicialmente um número de mols, perfeito? Nesse momento a gente vai manter esse número de mols constante, não vai mudar. Ou seja, o recipiente está fechado, nem entra gás, nem sai gás, perfeito? E o fato é que esse gás ele tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Esse gás vai sofrer uma transformação, tá certo? Mantendo o mesmo número de mols, só que agora esse gás ele vai ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final, perfeito? Existem algumas formas dessa transformação ocorrer. Basicamente, o que eu estou tentando dizer? Existem 3 transformações especiais para poder falar para vocês aqui agora. Existe uma quarta, mas eu vou deixar essa quarta para depois um pouco. Nesse momento, a gente vai falar de 3 transformações gasosas. Por que 3 transformações gasosas? Porque tem 3 variáveis de estado. A gente vai pensar numa transformação gasosa para cada variável de estado. Como assim? A gente fez isso na semana passada. Não foi? Se a gente pega, por exemplo, uma seringa e tem gás, tem ar aqui dentro, né? Tem gás aqui dentro, tudo bem? Bem nesse pedacinho aqui da frente, eu tampo e puxo. O que acontece com essa seringa se eu soltar? Ela volta, perfeito? Volta por quê? Porque ao puxar o volume aumenta. Não expandiu o gás, mas ele expandiu, gente, com a temperatura permanecendo constante. Se eu encostar ele aqui, ele nem esquentou nem esfriou. A temperatura é a mesma. Como o volume aumenta, a pressão interna diminui. O volume aumentou, a pressão interna diminui. Por que essa seringa volta? Porque a pressão externa é maior do que a pressão interna e empurra o volume de volta. Deu para entender a ideia da brincadeira? Então a gente tem uma transformação que pode acontecer mantendo a mesma temperatura. É um tipo de transformação. Tem transformação que é tipo a transformação de uma panela de pressão, né? Dentro de um tempo bastante específico, a gente pode considerar o volume da panela de pressão constante. Beleza? Isso faz com que a temperatura interna aumentando faça o que com a pressão na panela de pressão? Aumenta junto, porque são diretamente proporcionais, perfeito? Ou a transformação pode acontecer mantendo a pressão constante. Mantendo a pressão constante, que é a ideia, por exemplo, de pegar uma sacola de supermercado, botar um peso em cima e largar no sol. Certo? O peso em cima da sacola vai fazer com que a pressão interna do gás permaneça constante, mas a sacola estufa, né? Aumenta a temperatura e aumenta o volume junto, mantendo a mesma pressão. Então essas transformações, onde uma delas permanece constante e as outras duas mudam, são transformações especiais para a gente aprender. Perfeito? São elas: a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Tá? A transformação isotérmica, por favor, a palavra iso dá a ideia de igualdade, né? E térmica, de temperatura. A transformação isotérmica é uma transformação onde a temperatura permanece
constante. Ou seja, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Tudo bem até aqui? Na transformação isobárica, é a pressão que vai permanecer constante. Perfeito? Ou seja, a pressão inicial vai ser igual à pressão final. E na transformação isocórica, quem é que vai permanecer constante? O volume. Você já viu isso em química, né? Não? Sim. Isocórica tem outros dois nomes. Pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. É a mesma coisa. Perfeito? Eu vou chamar de isocórica porque é o nome mais esquisito, mas é um nome que aparece muito em questões, né? Na hora dos estudos, isocórica aparece muito, mas é a mesma coisa que isométrica ou isovolumétrica. Perfeito até aqui? O que é que nós sabemos? Nós sabemos da equação de Clapeyron. O que é que a equação de Clapeyron diz? Que por você nunca rezei tanto. Certo? PV igual a NRT. Esse PV igual a NRT ele é importantíssimo nessa brincadeira. Presta atenção. Eu vou isolar só isso, ó. Eu vou isolar o NR. Eu vou deixar o NR sozinho de um lado do igual. Vou trocar de lado. Olha lá. NRT igual a PV. NR, vou deixar lá. E o T que está multiplicando passa como? NR é igual a PV sobre T. Perfeito até aqui? Tranquilo? Presta atenção. Que entre os estados inicial e o final, o NR do início é diferente ou é a mesma coisa do NR do fim? Número de mols vezes uma constante. Eu mudei o número de mols. O gás ele está aberto, ele pode entrar gás ou sair gás? Está fechado, não está? O número de mols vai permanecer o mesmo, não vai? O R é uma constante, vai mudar? Então eu posso dizer que isso aqui é igual ou não posso? Mas o NR quem é? P vezes V dividido por T, não é? Então eu vou chamar de PO sobre TO, que é o início, tudo bem? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, que a gente chama carinhosamente de povotó. Povotó. Tudo bem? Vai ser igual a quem no final? PVT. Tranquilo até aqui, não? Essa equação, ela é tão importante que tem nome, chama de equação geral dos gases perfeitos. A equação geral dos gases reais é um pouquinho diferente, mas não faz muito sentido para o ensino médio. Tá certo? Quem quiser estudar um pouco mais de gases reais, vai fazer física, eu aconselho. É bem legal. Ok, então a gente tem a equação geral dos gases e eu posso aplicar essa equação geral dos gases para cada transformação. Perfeito? Olha só, na transformação isotérmica. Vem cá comigo na transformação isotérmica. Vou botar assim, ó. Se temperatura é constante, se a temperatura é constante, a transformação ela é isotérmica. Tudo bem? Se a temperatura é constante, como é que fica a equação geral dos gases aqui? Povotó igual a PV. Tudo bem que a temperatura do final é igual ao início? Pode cortar ou não pode? Fica como essa equação? Povó PV. Tudo bem? Tranquilo? Se a gente tem a pressão constante, a transformação ela é isobárica. Como é que fica a equação geral dos gases na transformação isobárica? Povotó PVT, não é? A mesma pressão inicial, porque a pressão permaneceu a mesma. Então nesse caso eu posso cortar e sobra o que aqui pra gente? Votó VT.
Tudo bem até aqui? E para finalizar a ideia, se o volume é constante, como é o nome da transformação? Isocórica. Na transformação isocórica, se o volume é constante, a gente vai ter o Tó igual a um PVO T, tudo bem até aqui? E agora a gente pode cortar os volumes, porque o volume é o mesmo, sobrando para a gente as expressões. Tem gente que fica tentando decorar tudo. Eu sinto muito, mas você vai surtar se você ficar tentando decorar tudo. Aprenda o processo, porque cada uma dessas aqui a gente vai chegando nelas, tá certo? Tranquilo? Ok. E agora o que eu quero mostrar para vocês é como é o comportamento gráfico de cada transformação. Vai ficar bem mais bonitinho o negócio quando a gente entender o comportamento gráfico da brincadeira. Dá um pausa no vídeo.